Podemos iniciar? Ok. Agora apareceu. Muito bom dia a todos. Hoje é 9 de fevereiro de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos em pauta 4 processos. Nós temos o doutor Telírio Saraiva, que vai fazer sustentação oral de Regina Helena Scripilite Veloso. Certo, doutor? E o outro qual é? Doutor Telírio? É só o caso da dona Regina. Ok, então, perfeito. Então. Muito obrigado. Então, vamos já iniciando por ele. Eu sou o relator. Só fazer os registros aqui. Doutor Telírio, eu não estou achando seu nome, a sua OAB. O senhor pode mandar no bate-papo do aplicativo, por favor? Encaminho, sim. Chegou, muito obrigado. Bom, aqui a acusação deixou de pagar ITCMD em 18 de 11 de 2019 por omissão devido pela doação de valores entregues pela empresa tal, e a falta de pagamento do ITCMD. A decisão a qual julgou improcedente o AIM e foi interposto o recurso de ofício. Doutor Telírio, fique à vontade, por favor. Obrigado, doutor presidente. Bom dia a todos novamente. Conselheiros, bom dia, doutor Tortello. Vou tentar ser bastante objetivo na exposição, o caso é relativamente simples. Qual é o contexto fático aqui? A autuada, dona Regina Veloso, ela recebeu dividendos em 2018, pagos pela empresa MRC Participações. E a fiscalização entendeu que esses dividendos não seriam devidos a ela, portanto, ela teria recebido esse valor a título gratuito e deveria ter recolhido o respectivo ITCMD. Qual o contexto por detrás do recebimento desses dividendos? Em 2002, a dona Maria Helena Scripilite, que é mãe da autuada, fez doação de ações da MRC para a dona Regina. E estabeleceu usufruto de 4% sobre essas ações em relação aos direitos econômicos das ações. Então, após essa doação, a dona Regina passou a ser nua proprietária de 4% das ações em relação aos 96% restantes, ela obteve o domínio pleno da propriedade, ou seja, detinha a propriedade das ações e também detinha o direito a recebimento de dividendos, etc, etc. Em 2018, em dezembro de 2018, a dona Regina fez uma nova doação agora para os seus filhos. E nessa doação das ações da MRC realizada em 2018, em dezembro, ela estabeleceu usufrutos sobre 76% dos direitos econômicos. Lembrando, ela já tinha pleno domínio de 96% das ações, ao realizar, portanto, a nova doação aos seus filhos, netos da doadora original,
ela tinha o direito de, sobre a parcela que ela já tinha o domínio pleno, estabelecer um usufruto, e foi o que foi realizado. Enfim, a gente está diante aqui de doações em vida com instituição de usufruto econômico sobre as ações. Instituto muito regular, comumente aplicado em planejamento familiar, sucessório em vida, e foi isso que foi feito. Não houve concomitância de usufruto, portanto, da dona Regina aos filhos, com usufruto de 4%, originalmente instituído pela mãe da dona Regina, avó dos filhos da dona Regina. Muito bem. A fiscalização, em 2018, a dona Regina recebeu dividendos pagos pela MRC. E a fiscalização, e aqui existe um ponto fático, que é suficiente para o cancelamento da autuação. A fiscalização presumiu que os dividendos tinham sido recebidos após a doação das ações da dona Regina para os filhos. E no entendimento da fiscalização, ela não poderia ter doado as ações aos filhos com reserva de usufruto, porque no entendimento da fiscalização, ela só teria a nua propriedade das ações. Ocorre que os dividendos foram pagos em 2018 antes da doação das ações da MRC, da dona Regina, aos filhos. Ou seja, os dividendos foram recebidos antes da doação, não após, como presumiu o auto de infração. Logo, quando ela recebeu os dividendos foram recebidos em abril e em agosto de 2018. A doação aconteceu só em dezembro de 2018. Em abril e em agosto, não há qualquer dúvida que a senhora Regina fazia jus ao recebimento de 96% dos dividendos da MRC. Esse aspecto foi esclarecido na defesa. Após a apresentação da defesa, a própria autoridade autuante juntou aos atos manifestação concordando com o argumento trazido pela defesa e opinando pelo cancelamento do auto de infração. Isso foi reconhecido pela decisão de primeira instância também, e após a decisão de primeira instância, a representação fiscal apresentou parecer ao processo, também corroborando o entendimento de primeira instância e opinando pelo cancelamento da autuação. Essa é uma autuação que também recaiu sobre... A gente tiveram 2 processos similares sobre irmãos da senhora Regina, que também fizeram operações similares, e as autuações, inclusive, já foram totalmente canceladas, julgadas pelo TIT, e já se encontram, inclusive, arquivadas. Então, esse aspecto fático de que os dividendos foram recebidos antes das doações e não após, já é suficiente para o cancelamento do auto de infração, e o argumento é reconhecido pela autoridade fiscal, pela própria autoridade fiscal, pela decisão de primeira instância e por parecer da representação fiscal. Caso, por remota hipótese, esse aspecto fático seja superado, é importante comentar também que a instituição do usufruto feito pela senhora Regina na doação de ações aos seus filhos foi legítima. Não houve concomitância de usufruto como registrado na autuação. Lembrando, originalmente, a senhora Regina recebeu ações da MRC e a mãe da senhora Regina estabeleceu reserva de usufruto sobre 4% das ações. Logo, 96%, a senhora Regina tinha já pleno domínio sobre essas ações. A senhora Regina, em 2018, realizou nova doação aos filhos, estabelecendo usufruto sobre direitos econômicos de 76% dessas ações. Esse novo usufruto não sobrepõe ao usufruto de 4% original. Os 96% ela tinha total direito aos direitos econômicos, já lhe pertenciam. Logo, se ela tinha já o pleno domínio de 96% das ações, ela poderia doar essas ações com reserva de usufruto sobre 76%. Não há concomitância de usufruto. O Código Civil permite que exista pluralidade de pessoas com usufruto sobre o mesmo ativo, e o usufruto pode ser total ou parcial. Isso é um instituto existente há muitos anos no direito brasileiro e largamente utilizado. E, por fim, as condições básicas para a caracterização da doação não se encontram no presente caso. A gente não tem um contrato de doação, não tem nenhuma expressão de vontade, seja da MRC, seja da mãe da senhora Regina ou dos filhos dela, em fazer uma doação de dividendos à senhora Regina, e sequer existia, de fato, patrimônio
a ser transferido para a senhora Regina, porque, em primeiro lugar, os direitos econômicos da MRC já lhe pertenciam. Então, também no mérito, o auto de infração ele deve ser considerado insubsistente, pois o usufruto instituído pela senhora Regina era legítimo. Bom, com base nisso, requeremos, portanto, o cancelamento do auto de infração, seja mantida a decisão de primeira instância. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Telírio. Eu sou relator, não tenho questionamentos. Doutora Amara, algum questionamento? Muito obrigado. Não. Doutor Bergamini, algum questionamento ao patrono? Nenhum, presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Nenhum. Muito obrigado. Doutor Tortello? Também nenhum, doutor presidente. Perfeito, então. Doutor, eu estou mantendo a decisão de primeira instância e eu já antecipei meu voto para a Câmara, todos aparentemente de acordo. Então, passando direto ao voto. Doutora Amara, algum questionamento? Alguma observação do voto? Não, muito obrigado. Doutor Bergamini? Muito obrigado. Doutora Fabiane? Não. Muito obrigado. Doutor Tortello? Também nenhuma observação. Perfeito. Então, encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Telírio, então foi negado o provimento ao recurso de ofício. Muito obrigado e tenha um bom dia. Muito obrigado, doutor Belmar. Bom dia a todos, bom trabalho. Até mais, bom trabalho. Até mais. Muito bem, vamos pela ordem aqui, nova logística. Nós vamos pela Centro-Oeste, doutora Fabiane. Doutor Bergamini, o senhor não se importa? Doutora Fabiane, por favor. Sim, o meu processo Centro-Oeste é recurso de ofício e recurso ordinário. Eu estou negando o provimento ao recurso de ofício. O julgador de primeira instância excluiu o imposto do auto de infração, porque não constava no relato do auto de infração que o imposto estava sendo cobrado por solidariedade. É um auto de infração de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Eu concordo com o entendimento da decisão de primeira instância de que a menção à cobrança do imposto por solidariedade em auto de infração desse tipo é necessária. Então, eu estou negando o provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, o contribuinte não contesta o mérito da acusação, a fiscalização comprovou a infração, juntou demonstrativos, documentos, levantamentos realizados para comprovar o recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, e eu estou negando o provimento ao recurso ordinário também. O contribuinte alega nulidade, eu afasto, entendo que ele alega que precisaria de um relatório fiscal para entender a infração, eu não concordo, eu entendo que o relato é claro, é objetivo, foi claro o relato da infração, no sentido de que houve o recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, tirando a questão de que não poderia cobrar o imposto por solidariedade, entendo que o relato perfeitamente dá para entender a acusação, não houve cessamento de defesa, alega questões de multa confiscatória pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, eu afasto também alegações de juros em virtude da súmula 10 do TIT, e afasto também a alegação de atualização de base de cálculo da multa pela súmula 13 de 2018. Então, resumindo, eu nego o provimento
ao recurso de ofício e ao recurso ordinário. Muito obrigado, doutora Fabiane. Em discussão, doutora Amaro, alguma observação? Muito obrigado, doutor Bergamini. Nada. Muito obrigado, doutor Tortello. Eu só tenho a dizer que mantemos o nosso parecer, que já está no processo, no sentido de dar provimento ao recurso de ofício, porque a ausência da indicação da capitulação legal, da solidariedade, no nosso entender, não é impeditivo para que esse auto prospere, já que todos os elementos do auto de infração, desde o início, apontam a solidariedade explicitamente, embora sem colocar a capitulação legal. Essas posições todas já estão colocadas no parecer da representação, então eu só queria reavivá-las aqui, trazê-las ao debate, porque continua sendo a nossa posição. Perfeito. Muito obrigado, doutor Tortello. Eu também tenho o mesmo entendimento da doutora Fabiane, portanto, também acompanho integralmente o seu voto, seja quanto ao recurso de ofício, quanto ao recurso ordinário. Com isso, encerramos os debates. Doutora Fabiane, precisa... já votou? Votou, perfeito. Quórum. Não abriu o quórum para mim aqui, não. Não? Não. Dá um atualizar aí, por favor. Não abriu, não. Que a doutora Mara já até confirmou, então, quer dizer, já o sistema estava funcionando. Talvez seja o seu... Talvez veja novamente, fecha a página e tenta abrir, por favor. Volta no processo, Adolfo. Volta, aperta no voltar e aperta de novo no processo. Se funciona. Agora deu. Deu? Deu. Tem 2 microfones abertos, eu vou pedir para fecharem. Muito bem. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo, Augusta Transportes, relatora doutora Mara, por favor. Só um minutinho, presidente, deixa eu só abrir o voto aqui, só para ficar mais claro. Na verdade, são várias infrações, todas elas, na maior parte, relativas a infrações acessórias. A primeira só que é relativa a pagamento de imposto. Existe um solidário, a infração foi mantida em primeira instância, e, na verdade, tanto o contribuinte quanto o solidário apresentam uma única impugnação e uma única defesa, tá? E a defesa, na verdade, apresentada é basicamente em relação a preliminares e em relação à confiscatoriedade da multa, de juros, mas em momento algum as autuações são enfrentadas quanto ao mérito. Então, não existe impugnação de mérito. E o solidário, por sua vez, não faz absolutamente nenhuma defesa em relação à solidariedade em si. Esse auto não contempla qual foi a atitude do solidário, não fala sobre qual é a capitulação legal,
ele cita uma súmula para dizer, a súmula 435, para dizer que, por conta da dissolução irregular da sociedade, haveria solidariedade, mas aponta o 134.7 como sendo, do CTN, como sendo a base legal, que eu não concordo, mas, como nada disso foi objeto de recurso, e como eu entendo que, se eu julgasse essa questão de ofício, eu estaria ferindo o contraditório, porque seria uma matéria nova e a representação fiscal não foi devidamente capacitada para se defender desse novo argumento. Então, eu realmente estou mantendo a decisão de primeira instância, dizendo qual é a minha opinião pessoal, mas, em face de ser uma matéria que não foi, de maneira alguma, abordada pelo solidário, eu estou mantendo a solidariedade, embora com ela não concorde, tá? Porque não houve defesa, praticamente, tá? Então, eu estou mantendo a integralidade do auto, tanto em relação ao contribuinte principal, quanto em relação ao solidário, mantendo a decisão de primeira instância. É nesse sentido que eu estou votando, presidente. Ok, muito obrigado, doutora Mara. Doutor Tortello? Não tenho nenhum reparo a fazer. Muito obrigado, doutor. Só estou registrando o voto, tá? Ok. Doutor Bergamini? Nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Concordo com a doutora Mara. Eu também acompanho o voto da doutora. Muito obrigado, doutora Fabiane. Eu também acompanho o voto da doutora Mara. Com isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. E agora, nova logística, armazenagem limitada, relator doutor Bergamini. Doutor Bergamini, por favor. Tortello, por favor, veja o seu WhatsApp, não do grupo seu, que eu mandei o voto de preferência da doutora Mara nesse processo. A Mara caiu. Vou pedir para o doutor Bergamini aguardar um minutinho para ela retornar.
Doutora Mara, quando a senhora acessar o EPAT, por favor, nos avisa. Eu não estou conseguindo abrir o voto aqui. Eu vou tentar, enquanto a doutora Mara está fora, para ver se eu consigo já adiantar. Doutor Hélio. Hélio? Pois não? Vê se a Mara está com alguma dificuldade. Não sei se é no Teams ou... Eu acho que ela está reiniciando. Eu a vejo aqui. Já sumiu, não está mais. Caiu. Tá, mas eu vou entrar em contato com ela, só um instante. Muito obrigado. Sim. Agora sim. Opa! Aqui. Bom retorno. Conseguiu acessar o iPad, doutora Mara? Não, o iPad estava. O meu problema Teams. era o Teams. Tá. Isso. Muito bem. Doutor Bergamini, por favor. Eu já registrei o voto. Uhum. Não é nada complexo. São algumas infrações em relação a 3, a decisão de primeira instância relevou a multa. São basicamente infrações que não geram imposto a pagar. Tá. Doutor Bergamini, só eu vou pedir um minutinho. Doutora Mara, se a senhora puder juntar o voto de preferência, Desculpa. eu já habilito, porque Tá. o doutor Tortello pode ter acesso a ela. Perfeito. Por favor, doutor Bergamini, prossiga. Então, são algumas infrações em relação a acusações que não deflagraram a exigência de imposto, foi relevada a multa. Em suma, a multa por falta de escrituração de notas fiscais não tributadas no registro de entradas e no registro de saídas. E também falta de registro em inventário. A instância ACO julgou existente as multas, mas relevou a penalidade com base no 507A, porque não havia falta de pagamento de imposto, tampouco dolo, fraude e simulação, e disse a instância ACO que havia o preenchimento de todos os requisitos do artigo 507A do nosso regulamento. Eu estou dando provimento a recurso de ofício, com base no argumento que nós já falamos, no sentido de que, depois da atualização da legislação de 2017, que impede que o TIT, nossa instância julgadora, acolha o 507A por volta de desempate, né, e exige maioria qualificada de 3-1 para que se aceite o 507A. Eu digo eu que, depois dessa alteração, não pode o julgador monocrático aplicar o 507A por si só, porque está contra a regra da maioria qualificada. Além disso, eu digo também que as acusações são graves. Falta de extração de notas fiscais na entrada e na saída pode gerar omissão de entrada e omissão de saídas, né, e sonegação fiscal. Então, não é não são infrações de menor envergadura moral, como diz a instância ACO. Eu acho que são infrações graves. Então, com base nesses dois argumentos, estou julgando procedente o recurso de ofício para restabelecer as acusações fiscais elaboradas contra o contribuinte. Esse é o meu voto, presidente.
Ok, muito obrigado, doutor Adolfo. Vamos passar para a doutora Mara com o voto de preferência dela, depois a gente abre discussões que forem necessárias. Doutora Mara, por favor. Na verdade, eu só fiz uma preferência. Eu concordo com o doutor Adolfo que não há possibilidade de relevação da multa, então eu estou, nesse aspecto, estou colhendo o pedido, vamos dizer assim, o provimento do recurso de ofício. Nessa parte, eu concordo com o doutor Adolfo, eu só não concordo na parte que a primeira instância não possa utilizar do 527-A. Entendo que só a Câmara, que essa restrição criada pela lei se refere só à Câmara, ou seja, quando existe um julgamento colegiado, porque senão haveria um tratamento antisonômico, dado que os contribuintes que eventualmente não tivessem acesso ao TIT porque tem recurso voluntário, jamais pudessem se beneficiar dessa redução legal. E, por outro lado, a própria legislação que criou essa restrição não fez nenhuma observação quanto ao julgamento de primeira instância. Então, só nesse aspecto, eu entendo que, efetivamente, o 527 é aplicável. E, nesse caso, em sendo aplicável, embora eu entenda que não haja possibilidade de relevação, eu acho que, dado o porte financeiro da empresa, dado que a empresa atende aos requisitos do caput do 527-A, eu entendo que pode ser aplicada a dosimetria, e pode ser aplicada a redução da multa, da penalidade, porque o auto de infração, me parece que a multa de 10 milhões, eu acho ela excessiva em face do porte da empresa, que é uma empresa que parece ser até de um porte de uma Eireli, porque o capital social dela é de 100 mil reais. Então, eu estou propondo uma redução de 10%, para 10% o valor da multa inicialmente aplicável, porque se a gente for no intuito da multa, que é, vamos dizer assim, dar uma correção do procedimento do contribuinte, eu acho que ela já é bastante pesada face ao capital social da empresa. Então, eu justifico isso na minha preferência, foi uma preferência breve. Então, o que eu estou propondo? Eu estou propondo dar provimento ao recurso de ofício para a redução da multa, a multa aplicada para 10% do valor originalmente proposto. Tá? Eu só tenho uma dúvida, doutor Belmar, se eu faço, se o conhecimento, aliás, se o provimento é parcial ou o provimento é integral. Eu registrei para parcialmente provido. Só não tenho dúvida, porque, na verdade, eu estou reformando a decisão de primeira instância. E estou mantendo parcialmente no sentido de reduzir a multa. Quer dizer, a aplicação do 527 ela está sendo dada, mas de forma diferente. Então, eu não sei se é parcial ou se é integral. Ajuda dos universitários aqui. Eu deixaria como parcialmente provido. Por quê? Tá. Abre a possibilidade de recurso para ambas as partes. Então, eu acho que é o que aconteceu. Muito bem, doutora Mara, muito obrigado. Doutor Bergamini, senhor relator, alguma consideração? Travou a imagem. Eu mantenho meu voto, presidente. Mantém seu voto, perfeito. Doutora Fabiane. Considerando principalmente o porte econômico da autuada, como a doutora Mara comentou, o capital social de 100 mil reais, um auto de infração de multa de 10 milhões, realmente eu entendo que estão presentes os requisitos para a redução dessa penalidade, e eu acompanho a doutora Mara. Muito obrigado, doutor Tortello. Mais uma vez, no parecer da representação fiscal já juntado no processo, existem lá vários argumentos contrários à concessão dessa dispensa da multa ou da
diminuir a multa de alguma forma, e fala de vários aspectos ali. Mas, como aqui foi trazido pelo voto da doutora Mara, a questão especificamente do porte em função do capital social da empresa autuada, eu queria lembrar que, apesar do capital social pequeno, essa empresa tem uma movimentação expressiva de mercadorias. Durante o ano, foram 600 milhões de reais de movimentação, apesar do capital social ser pequeno, né? Então, na nossa opinião, o capital social ele não pode ser o único indicador com relação ao porte econômico da empresa. Porque, de um lado, a gente sabe que nem sempre o capital social traduz efetivamente o tamanho de uma empresa, isso é corrente, né? Isso é comum acontecer, e muito mais significativo e relevante para identificar a capacidade econômica de uma empresa é a movimentação que ela faz, né? Porque ali ela revela realmente a sua inserção econômica na sociedade. E no caso dessa empresa autuada, a movimentação é sim bastante expressiva, né? Além disso, outros elementos para a concessão dessa dispensa da multa também não são alcançados no processo. Pelo menos nos autos não há elementos para que a gente possa fazer isso, inclusive com relação a esse contribuinte já foi autuado outras vezes, né? E as 3 infrações acessórias que estão consignadas nesse auto de infração, como muito bem observou o doutor Adolfo, são graves, né? E podem até ser tidas como independentes, né? Assim, uma infração não depende da outra. Poderiam ter sido lavados 1, 2, 3 autos de infração diferentes nessas infrações aí. Então, na nossa opinião, não há elementos para qualquer redução nas multas aplicadas. Muito obrigado, doutor Tortello. Eu acompanho o voto da doutora Mara, eu entendo que estão presentes todas as condições para elevação ou redução da multa, no caso, redução por ela proposta. Aí é uma empresa de armazéns gerais essa. Os autos anteriores que ela teve são 3, e 2 deles é guerra fiscal na questão de importação. Um, inclusive, já foi até derrubado, e outro está em vias de. Então, assim, eu não vejo antecedentes fiscais desabonadores. Quanto à questão do capital social, é uma norma aberta, como eu costumo colocar nos meus votos, então ele serve mais para a justiça, mais para a interpretação do julgador, né? Uma norma aberta, não tem critérios definidos, então, e o capital social da empresa, para mim, nesse caso, apesar dele, como bem observado o doutor Tortello, muitas vezes não refletir o tamanho de uma empresa, é o que está na lei e é norma aberta, portanto, fica o julgamento pessoal, subjetivo do julgador. De qualquer maneira, eu entendo que todos os requisitos estão presentes, e por isso eu acompanho integralmente o voto da doutora Mara, neste caso. Tudo bem? Mais alguma colocação, senhoras e senhores? Então, muito obrigado. Com isso, podemos já encerrar os debates. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Não, ainda não. Muito bem, agora sim, encerrando a votação.
Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a pauta e encerramos a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 9 de fevereiro de 2022. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Doutor Hélio, por favor, podemos encerrar a live. Peço aos membros da Câmara e representação fiscal para permanecerem. Doutor Hélio.